Olá, turma. Bem-vindos a mais uma aula de envelhecimento. A última aula aí, dia 7 de maio, a gente fez uma lembrança aí nos conceitos, algumas células, algumas partes, que eu vou até passar rapidamente aqui de novo para relembrar, que é muito nome, né? É muita teoria. E vamos ver aí como é que se dá também, de forma um pouco mais superficial, como se dá o processo de degeneração do osso, propriamente dito, principalmente do tecido ósseo. Passando rapidamente pelos conceitos que a gente viu no dia 7, a gente diferenciou, né, tecido ósseo de osso. A gente lembrou aí que ele constitui de outros tecidos, e tem diversas funções. A gente também dividiu lá as células e a matriz extracelular. Dividimos bem ali os principais constituintes de cada um deles, né? Falando da matriz, essa parte orgânica que dá essa dureza no osso, e a parte inorgânica, principalmente pelo colágeno, que dá essa maleabilidade do meu osso. Em relação às células, a gente relembrou lá, né, os osteoblastos, osteócitos, osteoclastos, as células osteogênicas, que são células tronco, que podem se transformar aí de acordo com a necessidade. Lembramos também que o osso ele pode ser dividido ainda em cortical e trabecular, né, principalmente próximos às epífises. A gente tem mais osso trabecular do que cortical. Em ossos longos aí, a gente tem no prolongamento desse osso, como o fêmur, a gente tem mais a parte cortical. Também diferenciamos do sistema esquelético aí axial e apendicular, né? E agora vamos ver o que então pode acontecer aí, como eu disse, mesmo que de forma mais superficial, para a gente pelo menos ter uma ideia, mas o que acontece aí com esse processo de declínio do sistema esquelético, né? A gente viu que o tecido ósseo é o principal constituinte do osso, né? Além de ter outros tecidos, mas é o principal. E o que a gente percebe, né? A gente percebe que o auge aí de formação óssea, ele atinge, isso pode mudar de acordo com autores, mas ele atinge aí próximo aos 35 anos, a gente tem o nosso pico, vamos dizer, de massa óssea, né? Mas lembrando que, como eu deixei esses 90%, que aos 18 anos, que é mais ou menos entre um e outro aqui, né? Por isso que eu deixei os 90% aqui, que aos 18 anos eu já tenho 90% disso, né? Então, se a gente fosse pensar nesse processo, nessa via ascendente aí, ela é bem aguda, do início da vida até os 18 anos. Aí, dos 18 até os 35, eu ainda tenho os meus osteoblastos lá em trabalho, colocando osso, mas aí seriam só 10% agora, até os 35 anos. Né? Esse pico aqui, até os 18, é bem importante. E aos 35 eu vou ter então o pico de massa óssea, podemos dizer assim, né? Assim como a gente fala de massa muscular, por exemplo, o meu pico de massa óssea aí vai ser os 35 anos, né? Então daqui para frente já começa a cair, né? Não, mas eu paro de ficar incrementando tecido ósseo no meu osso, tudo bem? Então o meu pico é aqui. Daqui para frente ele não vai aumentar. Ele pode
manter aí a mesma linha, ele pode começar talvez a cair um pouco, dependendo de muita coisa, mas por volta dessa idade, então, eu vou ter o meu pico de massa óssea, tudo bem? E aí, gente, com menos de 50 anos, então a gente acabou de ver aqui que aos 35 eu tenho pico. Então, dos meus 35 aí até os 50 anos, eu vou ter aí perda no meu osso, principalmente nessa área aqui que a gente chama de trabecular, que é uma área mais menos densa do que a área cortical, né? E uma área de importante função metabólica desse osso, tudo bem? Porém, essa perda aí é uma perda de estruturas de menor importância, né? Que ainda não vai dar uma fragilidade nesse osso, tudo bem? Então, até dos 35 até os 50 parece que há uma perda, mas de estruturas de menor importância, principalmente no meu osso trabecular, que é onde eu tenho um trabalho metabólico maior desse osso que a gente já aprendeu que é um tecido vivo, né? É um órgão. Então, a gente já eliminou da nossa cabeça, depois da aula de ontem, para quem não lembrava, que o osso é uma estrutura viva, certo? E acima dos 50 anos, então, agora a gente já está passando, né, daquela fase lá entre 35 e 50. Aí eu vou começar a ter uma perda do meu osso cortical, dessa parte mais firme, dessa parte menos esponjosa e que tem menos função metabólica, mas também em estruturas de menor importância, né? Quando eu estou passando pelos 50 anos aí para cima, estruturas de menor importância, tudo bem? Então ainda a gente pode ver que de 50 anos ou mais, né? Vai estar perto dos 60, eu já começo a ter um pouco de perda, mas parece que ainda não atrapalha tanto a funcionalidade aí desse osso. E aí, quando a gente pensa em osso, a gente pensa em osteopenia, a gente pensa em osteoporose. E quando a gente pensa em osteopenia e osteoporose, a gente sabe que a população feminina é mais acometida por esse fenômeno, né? De osteopenia e osteoporose. E um dos motivos aí mais importantes disso tá aqui, né? Tá na menopausa. Então, a partir do momento pós-menopausa, né, que é da última menstruação em diante, então aí eu tenho uma diminuição do estrogênio, né, que é conhecido aí como ou estrógeno, que é conhecido como um hormônio feminino. E o que acontece com essa diminuição de estrogênio ou de estrógeno, né? Ele aumenta a ação dos osteoclastos, porque uma das funções desse meu estrogênio é a inibição dos meus osteoclastos, ou melhor dizendo, uma modulação, né? Seria mais fisiologicamente melhor dizendo, uma modulação dos meus osteoclastos. Então, o meu estrogênio lá na mulher, ele tá fazendo o balanço ali dos meus osteoclastos e segurando eles, porque lembra, esse Czinho aí que eu deixei grande, ele come osso, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Então, ele vai começar a degradar tecido ósseo, né? Com a diminuição do estrogênio. Então, é um fator importante aí na questão endócrina, hormonal, na mulher aí pós-menopausa, essa questão aí do aumento de osteoclastos, né? Por isso que a gente viu lá no comecinho toda a parte conceitual, tudo bem?
E nos idosos, né? Então vamos pensar agora, esquece aquela linha que a gente fez de 35 anos, 50 anos, vamos pensar em idoso aí de 60 anos para cima. O que vem acontecer? O idoso ele vai ter um balanço cálcico, né? Um balanço de cálcio negativo e uma hipovitaminose aguda de vitamina D. Tudo bem? Então, em função dessa hipovitaminose, essa deficiência, né? Poderia também ser colocada como deficiência aí de vitamina D, vai afetar esse balanço cálcico, né? Então, a gente viu lá na parte conceitual, introdutória, que o cálcio, junto com o fósforo, ele forma ele forma aquelas cristas. Vamos até voltar lá, só para a gente lembrar. Então, o cálcio junto com o fósforo, ele forma aquelas cristas de hidroxiapatita, que é o fosfato de cálcio. E, o que é esse nome, esse palavrão? É o principal composto que dá a dureza, a parte orgânica desse meu osso, tudo bem? Vamos voltar lá. Então, eu tenho esse balanço aí cálcico negativo, né? Principalmente, turma, principalmente em função dessa hipovitaminose. Aí eu vou ter um quadro de osteopenia, que a gente lembra que é um grau mais leve de osteoporose, podemos dizer assim, né? Fazendo um paralelo lá com a diabetes, por exemplo, é um pré-diabético e um diabético. Então, uma osteopenia, uma osteoporose, uma osteopenia é uma pré-osteoporose. Eu vou chegar nesse quadro, possivelmente, né? Só isso é natural, tudo bem? Podemos até dizer assim, ó, turma, a senescência ela vem aí já com uma osteopenia e a senilidade ela vem com uma osteoporose, tudo bem? Dependendo dos fatores, né? Que fatores, professor? Então, principalmente adequada alimentação e a produção endógena da pele, aqui está a pele, desculpe, da pele sob exposição solar. Então, a produção endógena de quê? De vitamina D, tudo bem? Então, a partir da exposição solar, desculpe, daí vem a importância dos banhos de sol, né? Na questão do idoso e do recém-nascido, por exemplo, também. A partir dessa exposição, eu tenho uma produção endógena da pele, uma produção interna da minha pele de vitamina D. Ou seja, eu tenho meu balanço cálcico lá, eu tento equilibrar aquele balanço, né? Mas aí a gente coloca outros pontos que estão nessas flechinhas aqui, que podem ir contra, né? Essa realidade, né? Só para finalizar aqui, turma, hipertrofia muscular, a gente vai falar um pouquinho disso no sistema muscular, que é a próxima fase, também vai me ajudar nessa questão da construção óssea, tudo bem? Mas aqui a gente só está falando de vitamina D, beleza? A gente não está falando quais fatores influenciam no crescimento do tecido ósseo. Aqui a gente só está falando, para eu ter uma vitamina D legal, o que eu preciso? Então, alimentação adequada, exposição solar, tudo bem? Só que aí o que acontece com os idosos? Então, eu tenho idoso que está em ILP, né? Instituição de longa permanência. Eu tenho idoso que ele tem menor mobilidade. Eu tenho idoso que ele fica mais tempo em interiores, dentro de casa. E o meu idoso ele tem uma menor produção endógena de vitamina D, que é essa produção endógena que eu estou dizendo aqui. Então, olha que triste combinação, né? Não são todos idosos que estão institucionalizados, não são todos idosos que têm menor mobilidade, né?
mas é bem acometido. Então, esquece até essa parte de idoso que está institucionalizado, vai. Menor mobilidade, maior tempo interior e a menor produção é fato para todos, né? Se tiver institucionalizado, então pior, né? Mas a menor mobilidade, o maior tempo interior e a menor produção endógena são a combinação aí de tristes fatores na questão da vitamina D. Então, uh, mesmo com a adequada alimentação, se eu não tiver uma exposição solar, eu não vou ter o fomento aí no crescimento do meu tecido ósseo. Tudo bem? Então, é bem importante a gente ter em mente que outros fatores podem influenciar nessa composição desse meu tecido ósseo, né? E no artigo que eu tomei como base para montar nossa aula, ele coloca lá no final um outro detalhe bem importante, que é assim, tá aqui, ó, né? Discute-se cada vez mais as ações da vitamina D não relacionadas ao metabolismo osteomineral. Então, até aqui é o seguinte, ó. Olha, ainda há discussão que a vitamina D tem outras ações, né? Não é só o metabolismo osteomineral, tudo bem? Tá, uma vez que seus receptores estão presentes em várias células tecidos de diferentes órgãos, como fígado, estômago, intestino, rins, músculo, tireoide, alvéolos, mamas, neurônios, etc. Então, além de eu ter que precisar dessa exposição solar e alimentação adequada para a produção de vitamina D na função osteomineral, eu vou ter essa vitamina D indo para outros lugares também, né? E pensando que eu tenho 25 a 30% só no idoso de produção endógena dessa vitamina D, então olha a importância dessa parte de alimentação e exposição solar. Tudo bem? Então, hoje era só para a gente ter uma ideia aí de como declina esse tecido ósseo, talvez quais os fatores que influenciam, né? Em que proporção, em que idade, ter mais ou menos uma ideia disso. E aí no próximo encontro a gente vê o que o exercício pode influenciar nesse processo. Tudo bem? Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima. Lembrando que hoje, 8 de maio, sexta-feira, tem questionário nas duas disciplinas, tá bem? Tudo bem? Obrigado.